Oi, boa tarde. Vamos começar o nosso encontro 3 do ciclo de lives Boca no Trombone. Hoje nós estamos no tema 3 e a gente começa às 15, tá? São quase 3 horas. Eu sou Cássia Navas e tenho feito as lives desse programa Boca no Trombone desde maio, dia 27 de maio. Parece que faz mais tempo, mas não faz tanto tempo assim. Primeiro eu vou convidar a Carla Regina para apresentar o programa. Oi, Cássia, Olá, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo bom, A tudo turma, bem. Mais uma live, né? mais uma live. A turma já está chegando aí, já temos 15 pessoas aí vendo a gente, que tem sido um sucesso, né? Essas nossas conversas aqui por esse canal. Nesse momento que a gente vive, é quase que um alento, né, para nossa alma aí, um pouco de conversa. Bom, É verdade. eu sou a Carla Regina, eu sou jornalista e coordeno a área de comunicação da Poieses, que é a organização social de cultura que faz a gestão do programa aí das oficinas culturais em parceria com a Secretaria da Cultura e Economia Criativa aqui do estado de São Paulo, né? Para quem ainda não sabe, a gente gerencia a rede de museus Casas Literários, que é formada pela Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida e a Casa Mário de Andrade, as fábricas de cultura, que ficam nas regiões norte e sul aqui da cidade de São Paulo e também em Diadema, e o programa Oficinas Culturais, do qual essa nossa conversa faz parte, né? Hoje, que é Boca no Trombone, 5 temas para a dança, né? Hoje é o nosso terceiro encontro com a Cássia, temos mais outros dois que acontecem nos dias 8 e 22 de julho, sempre às 15 horas. E para quem ainda não conhece, a Cássia é professora da pós-graduação em Artes da Cena no Instituto de Artes da Unicamp, doutora em Dança e Semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Artes pela ECA na USP, especialista em Gestão Políticas Culturais pela Unesco, Université de Dijon. E antes de passar a palavra aí para a nossa querida Cássia, eu quero convidar todos vocês para seguir os nossos perfis aí, o perfil da Oficina Cultural no Instagram e no Facebook. E fiquem à vontade hoje para fazer print de telas, tirar foto, marcar a gente, que vai ser um prazer para a gente republicar e contar aí para quem não pôde estar hoje aqui com a gente, conhecer um pouquinho do que aconteceu, né? E mesmo assim, essa live vai ficar gravada aí por 24 horas no nosso Instagram, assim como o outro encontro. Então, para quem perdeu e quiser compartilhar com outras pessoas, aí tem um tempinho ainda para fazer. E por último, mas não menos importante, eu quero convidar vocês todos para acompanhar o nosso hot site, o Mais Cultura, que apresenta todas as atividades online que estão sendo realizadas aí pelos programas que a Poieses gerencia. O site é www.poieses.org.br mais cultura. E agora com vocês, a Cássia Navas. Oba! Obrigada, Carla. Bom De São João, nada. hein? Obrigada. Tchau. Tchau. Vamos lá. Então, boa tarde de novo para quem é de boa tarde e não estava aqui quando a gente começou. Obrigada, Carla, por ter novamente nos apresentado não só o meu trabalho, né, hoje, mas esse trabalho impressionante que se faz nas oficinas culturais. Não só agora nos tempos da pandemia, mas desde sempre, né? As oficinas culturais é um programa e que existe numa época que a gente nem chamava isso de programa, há muitos anos, né? E tem uma importância fundamental no território do estado de São Paulo, mas também em relação a todos os artistas que não são de São Paulo e que passaram por ela,
fosse como professores, como plateias ou como alunos das inúmeras oficinas que já se espalharam durante tantos anos. Muito trabalho já foi feito, mas a gente tem muito a fazer. Então vamos lá. A live de hoje, que é o tema 3, o Boca no Trombone, a proposta parte de um texto meu que está no blog. Meu blog é www.cassianavas.com.br e esse texto se chama Dança no Brasil entre Culturas. Ele pode ser acessado lá no blog, mas ele também faz parte de um livro que foi publicado com, com textos de vários professores e pesquisadores de dança aqui do Brasil, e com a função naquele momento, esses professores foram reunidos primeiro num seminário e depois os textos dele foram reunidos num livro impresso e num e-book, e todos eles eram professor de várias topologias, ou seja, que trabalhavam em vários lugares da universidade ou campo da dança fora da universidade, ou as duas coisas, e que naquele momento eram professores que ensinavam a história da dança. Esse livro, esse texto é de 2017 e esse livro é resultado desse seminário de 2017 e foi publicado em 2018. Quer dizer, essa questão da história da dança, da historiografia da dança e o que ela representa, o que ela sempre representou, o que ela poderia representar e o que ela representa nesse momento em que a gente está vivendo agora, em relação a essa live e também a próxima, live número 5, que tem uma ligação com o que eu vou falar agora, né? A live número 5 chama-se Local, Regional e Global Desafios Híbridos, tem a ver com essa questão de um fincapé, né? Num território, numa topologia artística, estética e cultural que é a nossa desse momento. Então, e para a gente fazer esse fincapé, muita história tem que ser contada, recontada, atualizada e convocada. Então, vamos lá. Dança no Brasil entre Culturas. Esse texto é um texto bem intenso, bem, digamos assim, sistemático, e ele traz várias reflexões minhas de outros textos que eu escrevi antes de eu sentar para escrever essa conferência, que na verdade ele é fruto de uma conferência, mas também ali está entretecido o pensamento de muita gente, de muitos outros autores, que desaguaram, de certa maneira, em algumas reflexões minhas, ou sobre, por cima de algumas reflexões minhas, ou serviram como câmara de eco. Então, quando a gente escreve um texto, assim como vocês que estão ou criando uma dança, dançando ou ensinando, a gente nunca está sozinha. A impressão de estar sozinha é grande, mas a gente não está. Hoje mesmo, quando eu estava pensando, né? A gente acorda um dia que tem que fazer uma conferência, uma live, uma aula, pensando, já vem pensando durante a noite, eu falei, nossa, seria bom se eu fizesse essa aula, essa live, ao vivo. Hoje me deu vontade de fazer presencial. Mas quando eu sentei aqui, na frente desse aparelho, comecei a conversar com a Carla, eu falei, não, é isso que temos, isso é bom, é potente e vamos lá. Porque é tanta coisa desaguando que dá vontade, às vezes, de espraiar, de alguma maneira, em outros tipos de concretude com as quais a gente estava mais acostumada, antes desse trabalho intenso entre telas, mas que nós vamos voltar de outro jeito, mas voltaremos em breve às presencialidades. Dança no Brasil entre as culturas. Bom, eu vou estar trabalhando o tempo todo aqui, até o final, que é às 16 horas, é pouco tempo, num território, se esse texto se chama, e essa live se chama Entre Culturas, tem um território que organiza outros 2 territórios, ou outros 3 territórios. No caso, eu vou trabalhar com 3 territórios dentro de uma trilogia do que eu chamo de cultura, e eu já vou explicar o que eu estou chamando de cultura aqui. Então, tem uma fronteirização. Então, é um trabalho de mediação entre culturas, no caso aqui vai ser cultura corporal, cultura da dança e cultura coreográfica, e quando esse texto foi traduzido para o inglês, que a primeira vez ele foi, na verdade, uma palestra em inglês que eu fiz em Frankfurt, a convite do Matias Pes e da Adriana Pes, no Monson Turmo,
Foi interessante porque a tradução em inglês do Entre Culturas ficou muito difícil de fazer em inglês. Então, era Cultures in Between, quer dizer, era no e entre, ao mesmo tempo. Então, a gente está dentro de uma coisa de fronteira, mas ao mesmo tempo que partir de algum desses territórios. Então, vamos trabalhar, eu trabalharei o corpo, né? O corpo como um território, o corpo que dança como um território, como uma topologia constituída de várias culturas, e a dança também como uma topologia, um lugar, né? Topologia no sentido dos estudos literários e filosóficos e não geográficos, como um lugar de fronteirização, essa topologia. Né? Então, a dança como um mapa, a dança que a gente vê enquanto plateia, como um mapa coreográfico, um mapa de significados e que se relaciona, ou seja, está também, que estabelece, o que a gente estabelece enquanto plateia é algo que fica entre a dança e a plateia. Então, a gente vai estar trabalhando com muita questão de uma interterritorialidade ou processo de intermediação ou de mediação mesmo em arte. E por que chama boca no trombone? Voltando um pouco para trás, né? Isso vem de uma inquietude minha que começou, não é de hoje, mas ela vem se adensando essa inquietude. E no final do ano passado, no começo desse ano, analisando e observando inúmeras publicações ou menções da análise do que tinha acontecido em 2019 ou na última década, né? Porque agora, final de 2020, a gente entra na próxima década. Eu fui notando uma certa ausência da menção de dança nessas relações, nessas listas. E perto do que. E dentro de umas considerações minhas e de umas inquietações, não minhas, mas de outros pesquisadores, com os quais eu compartilho o meu trabalho, não somente orientando na universidade, mas trabalhando com eles no campo da dança, que para mim é um só, né? Nas suas articulações com a academia e campo da dança, nos incomodou um pouco essa questão da invisibilidade e uma transparência. Então, uma quase transparência, né, da dança nessas listas. E às vezes mesmo uma falta de menção. E aí, boca no trombone, sim, é para afirmar que a dança precisa crescentemente estar em muitas partes, não só na forma de como ela se estrutura cenicamente sobre um palco ou espaço cênico ou tela nesse momento, ou não entre telas, mas de toda a maneira que possível for, considerando todos os atores que trabalham com dança de todas as maneiras que possíveis, de maneira profissional, e aí depois a gente pode fazer as clivagens dos amadores, dos escolares, ou daqueles que gostam da dança simplesmente por entretenimento, etc. Todos esses fazem parte de um mesmo povo. Né? Então a gente desestabeleceu um pouco a questão das clivagens. Vou subir um pouquinho, porque talvez vocês não estejam me vendo por causa dos comentários. Tá, então é um fincapé, o Boca no Trombone, e talvez essa live de hoje seja um fincapé, porque tem dança, Brasil e Entre Culturas no nome. Então vamos lá, os textos no blog que vocês podem consultar depois para ler e respirar e suspirar um pouco. Essas lives foram pensadas quinzenais para que a gente tivesse, num tempo de tanta ansiedade, que é não só a ansiedade de da gente estar cada um na sua toca, mas frente ao futuro, o que será que será, né? Eles foram concebidos, foi concebido esse ciclo, Boca no Trombone, e as lives de 15 em 15 dias, para que a gente pudesse, eu e vocês, ter um assentamento das poeiras levantadas, das questões, das perguntas, perguntas não feitas, questões não respondidas. Tem o pessoal acompanhando aqui, eventualmente, as perguntas que vocês possam fazer a partir, sei lá, da última, sei lá não, vamos lá, a partir da última meia hora, né, a segunda meia hora dessa live, vai ser me passado aqui pelo WhatsApp, mas nem todas as perguntas poderão ser respondidas. E mais, né? Nem todas as questões poderão ser feitas. Porque tem questões, algumas vezes, algumas dúvidas nossas, que elas nem se encarnam em forma de palavras, né? Naquele momento.
E eu costumo dizer para os meus alunos que uma questão bem feita, ainda que não respondida, vale mais que algumas respostas elaboradas de maneira muito apressada, no sentido de responder de bate-pronto, né? Então, respiremos. Eu também preciso respirar, porque sempre dá uma adrenalina falar para uma máquina, para uma plateia, etc. Aproveitemos os 15 dias que teremos adiante de nós até a próxima live. Pensemos. É bom dar umas lidas nos textos, pensar nos seus próprios textos, mesmo que não sejam em palavras, textos escritos com o corpo, textos coreográficos, textos na forma de aulas, algumas vezes, se você é professor. Então, que textos são esses? Estão lá no site. Dança no Brasil entre Culturas, já falei. Tem um que é um texto meio de caminho, que chama Memórias Corpo, Corpo, Território e Dança Mídia. Memórias Corpo, Corpo, Território e Dança Mídia. Tem um texto bem antigo, de 1990, chamado Brasil Brasilidades, onde já eu começo a tatear essa questão de uma internacionalidade, de uma regionalidade, de uma localidade, de um lugar chamado Brasil, e tem um resumo que eu quis colocar lá, de aspectos de um livro publicado por mim, que chama Dança e Mundialização, Políticas de Cultura no Eixo Brasil-França. Tudo isso está no blog, não precisa anotar agora, e foi colocado por lá nesse blog que eu reformulei, também face essa necessidade de questionamento meu frente às coisas que estão acontecendo agora, nesse momento que faz tempo já que a gente está na toca, mas também do muito que já foi feito. A gente já fez muita coisa, mas temos muito a fazer. Tá, voltando um pouco, né? Então eu falei que eu vou falar de um corpo-território, que é o corpo do bailarino, desse bailarino que, sim, muita gente pode dançar, mas tem aqueles que são os especialistas. Então eu vou estar conversando hoje um pouco com vocês, principalmente no que eu falo de cultura coreográfica, quando se fala desse guarda-chuva da cultura coreográfica, sobre esses profissionais da dança, né? Então, sim, são questões que eu vou levantar até o final, importantes, estão nesse artigo, mas tem aqueles que são os chefes da tropa, né? São os especialistas, né? E são aqueles que se formam em estruturas formais ou informais e que dançam, geralmente frente às plateias, ou pelo menos é isso que eles gostariam, de mais e diversas plateias. E esse corpo território é constituído dessas culturas que nós vamos, rapidamente eu vou passar por elas, porque uma hora é pouco, vou respirar para não me atropelar e nem atropelar vocês, mas também esse corpo território, ele é de gente, então gente é constituída de natureza e cultura. Por mais que eu queira ter 1,90 m, não 1,90 m não, mas digamos assim, um pouco mais que o meu 1,57 m, talvez 5 centímetros a mais, eu puxei para minha mãe, que é uma pessoa pitiquita, era uma pessoa pitiquita, e então nós somos uma família de mulheres mais baixinhas, né? E isso é um traço genético da minha constituição. Poderemos no futuro alterar isso? Talvez, mas sempre nesse corpo território a gente vai ter uma mistura, uma superposição, uma intercognição, de certa maneira, entre natureza e cultura. Tá, então eu vou falar de entre culturas numa topologia do Brasil, né? E nesse sentido, num desses textos aí que eu falei para vocês e que eu recuperei para preparar essa live, não só agora, mas na época que eu já pensei esse ciclo, né? Como um todo, apesar de cada live ter uma existência em si, tem uma linha que modula o ciclo, esse ciclo de lives, e que em alguns lugares poderia se chamar de webinário, mas aqui vai ser ciclo de lives mesmo. Eu considero o Brasil, num desses textos, como uma dramaturgia de origem, porque é lá que vão estar, nisso que eu vou tratar com você, fincadas essa cultura corporal, cultura da dança e cultura coreográfica, né? E
quando a gente fala isso, né, principalmente hoje, onde aqueles que podem viajar, ou aqueles que podem transitar, ou que poderiam transitar em outros tempos, não têm essa possibilidade, ou que podem viver aqui e acolá, tendo experiências e reuniões e vidas, etc. Nós estamos num momento de não só confinamento, aqueles que podem ficar isolados e que podiam ficar isolados até uma semana atrás, e que talvez voltem a ficar isolados, porque a gente está vivendo um tempo de incerteza aí, lutando contra o bicho Covid. Não existe só esse confinamento, cada um na sua terra, na sua toca, na sua casa, se possível for, e dentro dos contextos vários de um país continental como o nosso. Mas também a gente não está podendo sair do país ou entrar em alguns países, né? E talvez não possamos fazer durante um certo tempo. E quando eu falo de uma cultura corporal, uma cultura da dança, uma cultura coreográfica trabalhada com um fincapé aqui numa topologia chamada Brasil, nesse país, também eu aponto por uma questão de determinismo. Sim, a gente nasce num lugar. Sim, a gente pode ser criado nesse mesmo lugar ou não. Nascer em dois lugares não dá, né? Mas pode nascer bebezinho aqui e viajar para um outro lugar e ser criado em outro tipo de cultura. Sim, mas nascido, criado, etc., isso determina, digamos, isso pressupõe um certo determinismo. Ter contato com algumas questões da cultura da dança também pressupõe. E uma das questões que depois a gente pode discutir aqui, se der tempo. E eu vou apresentar isso brevemente daqui a pouco. Mas também, ao longo de outros encontros, e isso de certa maneira está discutido no texto, é como lidar com o determinismo e a invenção. Como fugir do determinismo? A partir dos múltiplos estímulos éticos, estéticos, coreográficos, no caso da dança, aqui os indivíduos, os profissionais da dança, onde estão inseridos, né? Em contextos onde estão inseridos esses profissionais. Ou seja, como lidar com todo dia a mesma coisa e com aquilo que rompe o todo dia a mesma coisa, nos colocando de cara com o que um filósofo chamado Paulo Sérgio Rouanet, que não é simplesmente uma lei, nome de uma lei, traz como a natureza indômita da vida e da arte. A vida e a arte pregam peças, porque a estética impera na vida. E é atrás da estética, isso que nos surpreende, isso que é indômito, que nesse cacho meu que está querendo cair na minha testa, é o sal da terra, né? É o surpreendente, é aquilo que te tira, é aquilo que te revivifica, é de processos de revitalização. Né? Então, como balancear o que é determinado com isso que não se determina? O que, na música O Que Será, do Chico Buarque, do Milton Nascimento, o que não tem, o que não se controla, né? Nem nunca terá, nem nunca poderá se controlar. Então, como lidar com o controlável e incontrolável? Discutir quando se trabalha com as questões da identidade. E eu vou trabalhar a identidade sobre uma perspectiva. Não lidando com as questões da identidade totalitária que fazem fincapé de uma nação como isso fosse marketing. Muito ligado com a questão da política como espetáculo dos, digamos assim, regimes totalitários, né? De triste memória e talvez em determinados aspectos de triste atualidade. A discutir. Pensemos, né? Então vamos lá, de onde é que surge essa história de eu querer falar de cultura corporal? Eu já falei de onde surgiu, tem a questão do fincapé, da boca do trombone, se a gente vai, se nós estamos nesse momento dentro de presos, digamos assim,
impedidos, né, de circulação. Vamos olhar para o nosso quintal para ver o que de universal tem nisso, como diria Dostoiévski. Já falei desse pedaço. Mas a segunda chave é a seguinte: ao longo da minha carreira, principalmente quando a gente vai para o exterior, né? Sempre se pergunta, mas enfim, o que é dança brasileira, o que é a dança de vocês, o que tem diferente, o que tem de igual, o que vocês conhecem, o que vocês desconhecem. E eu sempre lidei com uma questão muito importante nesse sentido. Eu, sim, sou uma pesquisadora de longo curso, fui formada notadamente por bibliografia de história e crítica e teoria de dança norte-americana. Depois foram entrando as questões francesas, mas aí eu já estava realmente numa fase mais corrida já, né, já tinha estrada na minha carreira. E quando eu chegava nesses países, eu falei, tá, eu estudei história da dança norte-americana, história da dança europeia, francesa, dentro dos limites, né, das possibilidades de ler as línguas que eu poderia ler, um tanto do Japão, mas vocês não estudaram a minha. Então a gente tinha mais, de certa maneira, os pesquisadores. Mas como fazer valer isso de uma forma de validação dentro dos estudos culturais em dança? Questões para a gente estudar na questão da história decolonial, historiografias brasileiras. Eu vou dar um curso sobre isso, uma disciplina sobre isso novamente na Unicamp e talvez fazer uma palestra em breve. Tá. Mas aí sempre que me perguntavam o que é dança brasileira, eu contraponho. Talvez a gente precise, em vez de cair nessa armadilha ontológica do que é, trabalhar como é, onde é a dança brasileira e de quem é essa dança brasileira. Isso redundou numa trilogia, Dança no Brasil, sobre o Brasil do Brasil, que eu vou tratar na live 5. Mas hoje a gente vai trabalhar como é. E a minha proposta de trabalhar como é a entre culturas. Então chama Dança no Brasil entre culturas. E sim, vamos esbarrar, e eu não tenho, quem tem medo de falar de identidade, não teremos que ter medo de nada, mas vamos trabalhar com a questão da identidade, sim. E a identidade, aqui nessa live, já decorridos 25 minutos da live, eu estou trabalhando a identidade como aquilo que é formado por permanências que insistem. Traços que insistem em se manifestar. Gente, como é difícil, não? Trabalhar com traços que insistem em se manifestar. A gente acha que se livrou disso e de repente, pimba, aparece. No momento de discussão, no momento de raiva ou de distração, aparece uma coisa que é sua e ela insiste em se manifestar. Tudo bem que a identidade ela é construída por esses traços que insistem em se manifestar, com traços que, se a gente tiver sorte, energia, curiosidade, e os artistas e os pesquisadores de fato precisam ter, ou a curiosidade os tem, né? Que às vezes não é que a gente tem, pesquisador, curiosidade, é curiosidade que me toma de vez em quando. Aí vai mudando, né? A esses traços que insistem em se manifestar da identidade pessoal ou de uma identidade de uma escritura coreográfica, de uma assinatura, aparece alguma coisa nova. Então tem as coisas reiteradamente que insistem em se manifestar e tem as questões novas. Novamente, voltando àquele tema do que é determinismo e do que é invenção. O que a gente inventa, o que é novo e o que se repete. Não querendo entrar em juízo de valores do que é novo e que se repete, tá? Bom, vamos às culturas da dança que eu estou propondo para trabalhar com vocês a partir do corpo que dança, perpassado por mediações da cultura, mediado, na verdade, pelas três culturas, mediado e constituído em traço e manifestadamente aparecendo em traços que insistem em se manifestar, e também nas danças em si. Então, vamos lá. Primeiro, cultura coreográfica, né?
Cultura coreográfica. Vamos entrar, né? Na cultura coreográfica, porque eu tinha preparado algumas coisas, mas não. Vamos deixar hoje um tempo para as perguntas. As meninas, moças, na verdade, que me acompanham, Kelly e Fernanda, boa tarde. Vamos ver se hoje eu consigo dar uma cortada aqui nos conteúdos, que já estão nos livros, que já estão nos textos, e responder a algumas questões. Sempre ficam algumas questões. Eu adoro quando ficam algumas questões, porque isso ressoa. O trabalho de vocês, a ação de vocês, de perguntar, de organizar uma pergunta por escrito, ressoa depois ao longo de 15 dias aqui, no meu escritório, e colabora, né, para que tudo isso que eu estou trabalhando há muito tempo, mas também agora, mova-se, assim como na dança. Então vamos lá, cultura coreográfica. Primeiro, para a gente trabalhar entre culturas. Primeiro, uma questão. Essa é uma das trilogias que eu trabalho, tenho 3 ou 4 trilogias com que eu trabalho, e nenhuma dessas trilogias, hierarquicamente, é mais importante do que a outra, nenhum dos itens dessas trilogias. Então, não tem uma supremacia entre o que é cultura coreográfica, cultura da dança ou cultura corporal. E a gente pode analisar uma obra de arte ou uma manifestação de dança, da cultura da dança, por exemplo, através de várias entradas, não precisa começar por uma, porque também elas são categorias de análise e estudo, né? Elas são categorias de análise e estudo, então não tem nenhuma supremacia. Eu vou começar pela cultura coreográfica, porque assim está no texto que vocês vão ler. Né? Eu iniciei por ela, nessa conferência, que é o texto que vocês vão ler. Então tá. Cultura coreográfica. Então, sobre esse guarda-chuva da cultura coreográfica, que depois a gente vai ver o entretecimento das 3 culturas, estariam as manifestações que são, principalmente, têm como manifestadamente o desejo de comunicar, representar, apresentar, reapresentar experiência humana a partir da construção de uma dança, enquanto arte. Então, existe manifestadamente o desejo de apresentar experiência humana através da dança, considerada uma arte, uma das artes do espetáculo. Aí, essas manifestações são difundidas em espaços cênicos, que podem ser teatros ou não, podem ser, aí a gente tem toda uma área da dança mais performance, e espichando um pouco mais até da videodança, essa manifestada vontade de apresentar conhecimento humano através da dança enquanto arte, ela se faz frente a uma plateia. Seja uma plateia que está em presença, para a gente agora se referir a esse agora, né, ao que está acontecendo agora, seja uma plateia que está em outro tipo de presença. Nesse entre telas, né, nesse processo de percepção, recepção do objeto da arte da dança, do polo emissor da dança, que pode ser feito através das redes e da inteligência artificial também, né? Agora, e essa dança, como é que ela é criada para chegar até essas plateias? No texto, vocês vão voltar lá e vocês vão ver que eu trabalho também com uma outra trilogia, que é a questão do íntimo, do particular e do público. Ou seja, a dança se faz a partir de uma adivinhação, de um insight, de uma hipótese, que geralmente é muito particular, e por isso que eu chamo de íntimo, bem particular. Depois se constrói espaços particulares, que são as salas de aula, até desaguar por sobre ou por entre as plateias, sejam elas quais forem. Existem vários tipos de plateias, né? Plateias mais contemplativas, plateias mais reflexivas, e as plateias que a gente eu chamo a partir da Maria Lúcia Santaella, que foi minha orientadora e é uma das grandes semioticistas desse país, as plateias ubíquas, que não só estavam ali, à frente da dança, mas já tinham vindo de suas casas, de seus lugares de trabalho, com um celular na palma da mão.
trabalhando com essa questão de que eventualmente a gente pode estar em todo lugar, mas não em qualquer parte. Cultura coreográfica. Segundo, cultura da dança. Cultura da dança seria uma dos eixos, né, uma das culturas, que aqui eu vou trabalhar os eixos, aonde manifestadamente o interesse, o que se quer, não é comunicar a experiência humana através daquela dança. Comunica? Comunica, né? O que se faz nas manifestações que estão sob esse guarda-chuva, esse tema guarda-chuva, esse item guarda-chuva da cultura, a cultura da dança. Mas manifestadamente não é isso que se busca. E dentro dessas danças, quais estariam? Estariam danças que mais comumente são conhecidas como dança da cultura popular, da tradição, da devoção, ou mesmo aquelas idealizadas num ideário das danças do Nacional Popular. E uma coisa interessante da gente ver nessas danças, nessas manifestações que estão sob esse guarda-chuva da cultura da dança, é que elas estabelecem, se não estabelece manifestadamente o desejo de comunicar a experiência humana, minha experiência, está sendo comunicada quando alguém dança frente a mim no palco. Experiência nossa, que estamos todos juntos com aqueles artistas no planeta. Isso sim é da cultura coreográfica. Mas, por outro lado, na cultura da dança, se isso não se coloca uma questão que a gente pode trabalhar em dois eixos. Existe colocado ali, manifestadamente colocado, um desejo de religação, de reconexão, e que no texto eu chamo de religare, como no latim. Seja um religare entre divindade e comunidade, divindade para cima, para baixo dos lados, e um religare de comunidade com comunidade, por exemplo, nas danças de salão, que não estão em cima do palco, mas que se fazem nos salões. Então, nas raves, no carnaval, existe sim a atividade de dança ali, geralmente mesclada em determinadas manifestações da cultura popular, com teatro e música. Isso foi muito bem descrito, não só por Mário de Andrade, nas danças do Brasil, mas por outros tantos pesquisadores do popular. Mas tem uma espécie de coerção, de ligação que mantém a comunidade unida a partir daquelas festas. Então, existe uma religação nesse nível da horizontalidade entre os que fazem. Ou então, os que fazem como isso se comunica nesse eixo da verticalidade, que são as danças da devoção, sejam quais forem. Né? Então, as danças dos terreiros, das igrejas evangélicas, quando tem umas danças que se fazem ainda dentro de igrejas católicas e tantas outras. Né? Essas danças estariam nesse guarda-chuva da cultura da dança. Então, vamos lá. Nesse eixo 1, que é o eixo da divindade e comunidade, seriam as festas, celebrações de caráter religioso, espiritual, devoção, no sentido de comunicar-se com o mistério, com o sagrado. E tem muito mistério nesse mundo. Se a gente está procurando alguma coisa, até na arte, que seja do ramo da estética, que nos surpreenda, quem somos nós para dizer não ao mistério? Quem, não é? Ela é da mesma ordem do mistério, mesmo que a gente não tenha fé. Que é um direito. Mas tem esperança. Aliás, esperança atualmente é um dever, né? Não é nem um direito, é um dever que a gente tem que ter como espécie. Temos, mesmo aqueles mais desesperançados, esperança para vocês. Eu vou terminar com uma questão da esperança. Espero terminar até lá. Então, no eixo 2, que é o eixo da comunidade, chegar até lá, da comunidade com a comunidade, a gente tem uma comunicação mais horizontalizada. Então, são as festas, celebrações de caráter profano, entre aspas,
ainda que essas possam ter ligação com ritos ancestralmente religiosos, realizando-se um processo através da dança comunicativo de maior lateralidade, tá? Isso está no meu texto, uma comunicação mais horizontal. Bom, na cultura da dança, então, manifestadamente, está colocada essa questão do religar, seja no eixo 1 ou no eixo 2. E aqui também eu acrescento, e acrescento aqui também, aqui nessa nossa conversa live, que também estão colocadas não só as danças do nacional popular, né, ligadas com determinada topologia, mas as danças do que eu chamo internacional popular. Então, as danças da cultura hip hop, as danças as danças que vêm, digamos assim, de um internacionalmente popular. E que entrando no Brasil ficam nossas. Isso é uma discussão que a gente vai ter na live 5. Como é que o de fora vira nosso? Então, sempre, sabe, na dança tem muito essa questão, né? O de fora ou de dentro do país, o de fora ou de dentro de uma cidade, o de fora ou de dentro de uma religião, fora aquela clássica discussão da expressividade da técnica. Isso vai ser na live 5. Mas, enfim, aqui, na cultura da dança, não estão colocadas só as danças de uma topologia do que a gente chama nacional popular. Não estou dizendo só eu, porque tem muitas discussões sobre o nacional popular, que antecederam, inclusive, o meu nascimento, não só como pesquisadora, mas o nascimento mesmo. Mas tem essas danças do internacional popular, que aí é uma coisa que eu grafei em vários artigos, não só nesse, porque elas são nossas, mas internacionalmente populares, por isso que eu falei de internacional popular. E aí elas também, nos colocam, aí sim, no cerne das discussões das danças da cultura hip hop, nas danças urbanas, que tem uma discussão agora rolando, que a gente, urbano enfim, discussões que a gente já teve no contemporâneo literário, já teve no balé literário, que as danças urbanas não podem ser enfiadas todas no mesmo pacote, etc. Ótima discussão. Mas é bom, às vezes, prestar atenção no que o vizinho já discutiu ou que ainda está discutindo. Então, e para quê separar? Separar para estudar, separar para refletir, separar para fincar a especificidade de cada uma dessas danças, ou separar como para cair numa armadilha ideológica de que quanto mais separados, menos venceremos. Questão. Nananana. Finalmente, cultura corporal. Ufa, estamos chegando lá. 20 minutos para terminar a live. Muito bem, aqui eu parto do pressuposto que existem formas específicas de se mover em determinados lugares do planeta. Né? Eu sou uma pessoa, uma pesquisadora, eu já disse isso acho que numa outra live, porque eu falei bastante nesses últimos tempos, que eu enxergo o mundo espetacularmente. Então, toda vez que eu chego num lugar novo para trabalhar, isso me faz falta quando eu vou fazer uma live, porque ir até o lugar, o deslocamento faz parte do meu trabalho. Chegar, observar as pessoas, observar a sala onde eu vou sentar ou ficar de pé, observar a plateia, isso tudo já faz parte do meu trabalho. Né? E espetacularmente faz parte do meu trabalho, chegar numa cidade que eu nunca cheguei para trabalhar. E eu sempre observo como as pessoas se mexem. Na cultura corporal, aí sim, eu parto do pressuposto que existem especificidades, ou seja, existem traços que insistem em se manifestar em determinados lugares, cidades, às vezes até bairros, às vezes até universidade. Até quando eu entrei na Unicamp, eu comecei a analisar os meus alunos, e no determinado momento, faz um calor danado em Campinas, ainda faz, saudade da Unicamp, de dar aula lá dentro. Mas, então, os alunos chegavam todos de chinelo havaiana. E os pés muito empoeirados, porque lá é a terra roxa, né? A terra vermelha, roça, do interior de São Paulo, dos cafezais e agora depois dos canaviais. Eu falava, nossa, mas eles têm os pés tão vermelhos, quase indígenas. Então, isso para mim, num determinado momento, e aqui na USP todo mundo usava sapato. Não estavam usando tanto chinelo de dedo naquele momento. Fazia parte, dentro daquele momento, de uma identificação minha do que seria aquele povo do Unicamp. Bastante tempo atrás isso. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Então,
Cultura corporal é essa mistura de cultura e natureza, e que aqui eu vou trabalhar com vocês, e no texto eu trabalhei em termos até da quinesfera. Quinesfera, para quem está me assistindo e não sabe o que é uma quinesfera, que em português seria cinesfera, é a esfera de movimentação até onde eu alcanço com as extremidades ou com as superfícies do meu corpo. E os volumes do meu corpo, não só extremidades, né? Superfícies mais extremidades, volume. Então, se salta, a sua quinesfera salta com você. Ela é sempre um pouco mais ampla do que você. Se arrasta pelo chão, ela se arrasta com você. Em determinados lugares do planeta, a quinesfera é muito maior que o comprimento, por exemplo, do meu braço. No Brasil, agora com o Covid-19, a quinesfera ficou enorme, né? Mas talvez a gente volte a uma quinesfera que fique mais perto. Mas em alguns lugares do planeta ela já era um pouco afastada, né? Em determinados lugares do país, quando eu ia trabalhar, essa quinesfera tão próxima, eu sendo uma pessoa paulistana de São Paulo, me incomodava. As pessoas se encostavam andando na rua. Eu cito dois exemplos. Um em Campina Grande, na fila de um banco, que o senhor começou a encostar em mim, que eu olhava para trás e falava, mas como? E eu olhei para trás e não era assédio. Naquele momento nem se falava de assédio como se fala hoje, ou se falou mais recentemente, nesses últimos tempos. Não era. Mas aquilo me incomodava. A quinesfera dele estava muito entremeada com a minha. E também eu cito Salvador, aí não tanto com a questão da quinesfera pessoal, do eixo pessoal e até onde os limites alcançam, mas de como se anda na rua, né? Sem trombar. Num pessoal que, pelo menos nessas idas a Salvador, faz tempo que eu não vou lá, eles andavam em movimentos mais flexíveis. E eu sou uma pessoa que gosta de movimento direto. Não só porque eu moro em São Paulo, mas porque é gosto, como diria a minha professora Maria Duches. Tá. Essas culturas corporais subjazem no corpo território como dos bailarinos brasileiros, já que eu estou falando do Brasil, no Brasil e sobre o Brasil, como uma intercultura, uma culture, ou cultures no plural, in between. Ou seja, tem uma mediação disso tudo, isso é constitutivo dos bailarinos do Brasil. E para fechar e começar a ver as questões que as moças Kelly e Fernanda devem estar me mandando a partir das observações de vocês, se é assim que eu proponho para vocês estudar, ou me acompanhar nesse meu estudo de uma dança no Brasil entre culturas, como que essa entre culturas eventualmente aparece aos olhos de quem está trabalhando com bailarinos brasileiros. E aí eu escolhi, nesse artigo, trabalhar com questões que eu coloquei ao longo de alguns anos da minha pesquisa a coreógrafos brasileiros que estavam trabalhando no exterior, ou seja, estavam em alteração em algum tempo no exterior, ou seja, estavam em condição de uma alteridade maior. Porque quem está trabalhando aqui, a gente está muito junto. A gente sai para o exterior muitas vezes, os pesquisadores, para viver essa questão da alteridade, para se colocar diante de um espelho diferente e perguntar de onde eu estou vindo, o que, que eu sou, etc. Né? A gente antigamente comprava livro, agora não precisa mais, porque eles entregam, mas essa condição laboratorial de pensar a respeito de si, a partir do outro, ela é mais aguda em outros meios ambientes culturais, coreográficos e de pesquisa. E aí a pergunta que eu colocava assim, vocês, coreógrafos brasileiros, tendo trabalhado em companhias internacionais, que mesclavam bailarinos de várias nacionalidades, mas que tinham bailarinos brasileiros, quais eram os traços que vocês identificavam como que insistiam em se manifestar nos bailarinos brasileiros, para usar um conceito que eu estou usando desde o começo da live? Primeiro, um ataque. Ataque em dança é aquele momento que você entra em cena. Sim, vendo
aqui do Francisco, ataque mesmo, mas assim, tô aqui, tô dentro da cena. Um ataque rápido e inesperado. Segundo, uma grande capacidade para o improviso. Vão vendo. Grande capacidade para o improviso. Terceiro, uma abertura imensa para novas propostas. Uma grande abertura, imensa já por minha conta. Uma grande abertura a nossas propostas. A minha hipótese nesse artigo, a partir dessas questões e de uma problematização desse entre culturas, é que no Brasil, um país de cultura da dança ainda muito presente na formação desses que se especializam em culturas coreográficas e com uma cultura corporal que pressupõe uma necessidade, uma capacidade de improviso absurda face às sucessivas crises que a gente vive, inclusive essa daqui, promovem aos bailarinos brasileiros uma coisa que todos os bailarinos têm, mas que talvez aqui seja maior, que é uma dança antes da dança. Um mover-se dançando, que alguns antigos coreógrafos brasileiros às vezes falam para mim, o Brasil é um país que dança e que sempre me causou uma certa estranheza, tem um monte de gente aqui que não gosta de dançar. Tem muita dança aqui. Então, o mover-se dançando, ou dançando mesmo nas manifestações da cultura, nesse guarda-chuva da cultura da dança, talvez traga um estado muito forte de dança, uma dança antes da dança. E mais, no outro texto que eu recuperei para fazer essa live, um desejo maior pela linguagem, um desejo de linguagem, um desejo de dança. Uma dança antes da dança talvez ocasione uma dança, um desejo de dança. O que talvez a gente tenha que um dia trabalhar quando a gente for rever quantos anos um bailarino profissional precisa se treinar numa escola. Tá? Mas isso eu tenho que dizer, atenção, faltam 10 minutos, eu vou começar a responder as perguntas, não quer dizer que eu estou aqui propinando por uma questão chauvinista, racista, machista, de que nós somos um país que dança, exótico e ponto final. Machista e chauvinista por quê? Porque, pela questão das mulheres que dançam e dos homens que dançam, né? E nas interfaces disso com exploração sexual, etc. Então, não é exotismo, não é uma coisa, não é proporção de um racismo, em muitas das suas formas, ou de um chauvinismo machismo, ou de uma topologização de um país que dança, um país que é alegre. Etc. Sim, também somos. Pero no mucho. Temos que atravessar uma fase difícil de reeducação dos sentidos. E os artistas e os cientistas que adivinham o mundo a partir de hipóteses onde estão colocadas muito a questão da abdução, da invenção, tenho muito a ensinar. Nesse momento, artistas e cientistas, nesse isolamento, são fundamentais para a gente pensar retrospectivamente e para o futuro. Tá? E por isso que a gente tem que ter esperança. Porque, assim como os cientistas, os artistas às vezes sabem antes de nós. Então, apesar dessa questão de uma ausência de plateia, de contato, de possibilidade de criação, já está se abrindo as possibilidades de treinamento, sim, cada um na sua toquinha dentro da sala de aula, etc., galgando essa questão que é um perigo, nós estamos em perigo, né? Enquanto humanidade. Tudo bem. Houve vagas orientais, ocidentais, do norte, do sul, falando aqui, sim, há perigo na esquina. Cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Né? Mas nós temos que ter esperança, porque existem as antenas da raça, que são os cientistas e os artistas, que às vezes sabem antes que nós. Tem um exemplo bem legal para depois vocês leiam, para vocês lerem, nessa conferência, que é Dança no Brasil entre Culturas, que eu falo de um espetáculo que chama Itzari, de um festival de inverno do Sesc no Museu do Ipiranga, que nem existia Sesc Ipiranga nessa hora, de como uma cultura, uma manifestação da cultura da dança dos índios, do Parque Nacional do Xingu, de repente vira
uma potência de manifestação de cultura coreográfica onde dois ritos se superpõem. Um rito de lá, do Parque Nacional do Xingu, e um rito contemporâneo. Porque, sim, a questão da estética pode nos proporcionar isso. Quando determinadas, em contextos específicos, determinadas manifestações da cultura da dança viram coreográficas, e aí você perde até a noção do rótulo. Onde é que estará? Ah, não sei. Está no Entre Culturas. E é isso que a gente busca. Eu vou olhar, né, essa questão da estética, a questão que abre uma fenda para a plateia e que toca as plateias à arte. E aí, nesse momento, sim, temos que rotular, temos que dar nome aos bois para avançar. Só que tem dois lados, né? Em dar nome aos bois e trabalhar com essas categorias, que são operacionais. Essas trilogias que eu trabalho aqui com vocês hoje no Dança Entre Culturas e que eu continuarei a trabalhar na live seguinte, que eu vou trabalhar com uma outra e que venho trabalhando há muito tempo, são operacionais. E sim, quando a gente nomeia, a gente traz os fenômenos mais perto da gente. Esse é o lado bom. O lado difícil é que algumas vezes essas nomeações se transformem em classificações tão rígidas que não façam as pessoas avançar, mas bloqueiem como rótulos o avançar dos debates. Então vamos lá. Eu vou ver aqui as questões que as moças. 6 minutos. Alguém pode? Eu vou perguntar para elas. Ai, senha. Kelly, Fernanda, vocês me mandam aqui quanto tempo falta para encerrar? 7 minutos, né? É isso? Manda por aqui para eu ter uma ideia do que eu vou poder responder, tá? A Camila Monteiro, ela me mandou a seguinte questão. Em relação às danças urbanas, acredito que os contextos históricos muito específicos influenciam de maneira direta cada um desses estilos de dança, sem dúvida. Os contextos históricos não são só históricos, são contextos construtivos. 7 minutos, Kelly, obrigada. São contextos constitutivos, são origens, são dramaturgias de origem dessas danças urbanas. Quando você fala, quando eu citei o pacote das danças urbanas, que está tendo uma discussão, né? Mas também a gente precisa ver que nas danças urbanas não estão só as danças provenientes das danças de rua, assim chamadas de dança de rua no Brasil, ou as danças da cultura hip hop. Quando a gente fala de danças urbanas, em alguns pesquisadores, uma dança urbana pode ser até a valsa, porque a valsa ela surge numa Europa do século XIX e ela entra no balé. Ela surge no salão, ou seja, numa constituição da urbe moderna, da cidade moderna, onde também nasce o balé e a dança moderna, já no século XX, e ela pode ser chamada. E depois a valsa entra no balé clássico. Então, urbana nesse sentido. Mas elas não são só contextos históricos, viu, Camila? São contextos constitutivos daquelas manifestações. Quando eu digo de colocar tudo no mesmo pacote ou dividir o pacote, sim, uma das coisas da modernidade é buscar e, digamos assim, brandir o protagonismo de cada dança, não de um conjunto de danças. Mas cuidado, porque isso tem uma ligação com sociedade de consumo, tem uma ligação com dança-objeto, corpo-objeto de consumo, e que nós estamos tendo, de certa maneira, um distanciamento, uma ruptura entre plateias e houve, não sei se nas danças ditas urbanas, entre plateias e produtos, entre polo receptor e polo emissor da dança, profundo. E a gente vai ver quais são as consequências, talvez, mais dramáticas disso quando a gente voltar agora a vocês voltarem a dançar frente às plateias atuais. O que me preocupa não são só as plateias que voltarão a ver dança, mas as que
não voltarão. 24 minutos restantes, vai acabar. Queria agradecer a participação de vocês, espero no dia 8. Muito obrigada, até lá!